lida nisso aqui. Vestiário reservado ao futebol feminino do Flamengo. Respeite a privacidade e o ambiente das jogadoras. Parece montagem, mas essa é a porta do vestiário do time profissional de futebol feminino do Flamengo. Abrindo a imagem, você vê uma lata de lixo na frente da porta. Talvez para realmente tentar impedir alguém de invadir. Só que qualquer um que tá ali consegue abrir a porta e entrar. Foi o que fizeram. Como o Flamengo trata seu time de futebol feminino? O Flamengo tá indo jogar as quartas de final do Brasileirão Feminino, né? Jogo de volta lá em Barueri contra o Palmeiras. O jogo é domingo de manhã. O time viaja hoje, sexta-feira à noite, de ônibus. Isso mesmo que você ouviu. São mais de 450 quilômetros, mais ou menos 7 horas de viagem. E tudo isso de ônibus. Então tem lá a nariguda da Globo que fica falando mal da gente e tudo mais, do futebol, que não estimula, dá vontade de chegar e falar: filha, convence a sua empresa a botar 10 milhões por ano, 20 milhões. Fala, nação rubro-negro, o pau quebrou. BAP chama jornalista da Globo de nariguda e nos bastidores tudo começa a ferver. Flamengo contra a Rede Globo. Vários artistas, vários influenciadores da Rede Globo vieram e se pronunciaram contra o Flamengo e contra o BAP. Eles realmente querem destruir, querem acabar com o Flamengo. Vamos colocar tudo dessa polêmica no vídeo de hoje. Fique até o final que eu vou colocar para vocês o porquê. O porquê que o BAP chegou nesse ponto de chamar a jornalista da Globo de nariguda e o porquê que o BAP se revoltou de tal forma a fazer esse tipo de crítica para a jornalista da Plim, plim! Sem mais delongas, galera, vamos ver primeiramente uma aula, né? Uma aula do BAP. O BAP deu uma verdadeira aula a respeito de gestão financeira e explicou detalhadamente todo o faturamento do Flamengo em 2025 e a projeção para 2026 e os próximos anos. Fique aí com um pedacinho, com um trecho do que o BAP palestrou na Gávea e... cara, palmas para o BAP aqui, ó. Palmas para o BAP. Fica aí com um vídeo para vocês verem e entenderem como o Flamengo chegou a 2 bi de faturamento. Parte 2, resultados financeiros. Eu acho que essa é a parte que é absolutamente sensacional. Eu queria chamar a atenção para os senhores que daquele 2,071 bilhões, nós crescemos 761 milhões de reais de faturamento em um ano. 761 milhões de reais de faturamento no ano. Alguém sabe quanto faturou? Qual foi o clube que faturou 761 milhões em 2024? São Paulo, pouco mais do que isso. Nós crescemos em um ano o faturamento de um São Paulo, que era o 4º faturamento do Brasil. Então, seu crescimento de faturamento. A receita recorrente é aquela que você olha para ver a tua saúde. O que acontece se o Flamengo perder tudo esse ano, não ganhar nada, a casa cai? A gente fatura 1,472 bilhões de reais. O orçamento do Palmeiras para o ano que vem, com tudo dentro, é 1,2. Então, nós temos um fôlego e uma musculatura para irmos por muito mais. A nossa margem recorrente, haja o que houver, saiu de 224 para 365 milhões. E a margem total, quando você coloca compra e venda de jogadores e Maracanã, vai para 636 milhões de reais. A nossa margem em 25 equivale ao faturamento do 5º clube em faturamento no Brasil. A gente cresceu um São Paulo, que é o 4º, e a margem da gente é o faturamento do 5º. Certo? Então, precisa ser SAF? Claro que não. O resultado, saímos de 3 de prejuízo para 328 de resultado positivo, é uma variação absolutamente fantástica. Como é que a gente olha para o futuro, né? Então, nós planejamos 1,8 ano que vem. Por quê? Porque não tem os 156 do Mundial.
e porque eu não posso dizer que eu vou ganhar a Libertadores e o Brasileiro, certo? Eu orcei em segundo lugar. Se ganhar tudo de novo, vai a mais do que 2,1 bi. Certo? Então, assim, nós temos uma situação relativamente confortável do ponto de vista financeiro para 2026. Quando a gente olha para os anos subsequentes, a gente vê que a receita vai crescendo de maneira linear, quase que 10% ao ano. A receita não cresce tanto, vocês estão vendo? Então, o que vai acontecer? A boca do jacaré, a nossa margem operacional vai crescendo com o tempo. Eu vou gerando mais resultado, mais caixa. Alguns dos senhores devem ter visto eu falando que eu tenho 1 bilhão para gastar nos próximos anos. O que eu estou dizendo é o seguinte, eu sendo um clube de futebol, não tem nenhum investimento melhor que eu possa fazer do que reinvestir no clube. Então, assim, um caixa absolutamente saudável, um resultado crescente, margem acima de 30%, isso se a gente não ganhar nada. Se a gente ganha de novo ano que vem uma Libertadores no Brasileiro, a margem vai a 40%. O caixa vai a 300 e tanto. E a gente tem mais condições de reinvestir no negócio. Então, o Flamengo vai virar um monstro das Américas do ponto de vista de receita econômica. Agora, uma coisa que é interessante que é o seguinte, endividamento, a gente tinha 346 milhões de endividamento no final do ano passado, caiu para 96. Gente, endividamento é que nem colesterol, tem o bom e tem o ruim. Certo? Como o nosso 96 não é com banco, isso aqui é um erro meu. Eu errei. Porque sou supersticioso, não aproveitei a janela do meio do ano e meti o pé na jaca. Quem achou que a janela do meio do ano foi agressiva, a gente podia ter feito, se eu soubesse dos resultados da gente no fim do ano, eu teria feito o dobro da janela que a gente fez no meio do ano. Só que se meu pai fosse minha mãe, eu tinha 2 mães e nem o pai. Então, joguei do lado conservador. Mas, 96 está errado para um clube que fatura 2 bilhões. Para quem conhece o conceito de alavancagem, se não é dinheiro de banco, eu podia trabalhar tranquilamente com a dívida de mais 300, 400, 500 milhões de reais de jogadores que vão gerar o quê? A garantia de que eu vá ganhar o Brasileiro ou a Libertadores. Ah, mas se não ganhar no ano, mas se ganhar no ano seguinte está valendo também. Hoje eu tenho lastro econômico e financeiro para cometer esse tipo de aposta, vamos dizer assim, de ser muito mais agressivo. Eu não tenho o que perder. Então, o endividamento da gente hoje é um endividamento que está errado. Um clube que fatura 2,1 bi e teve 360 milhões de resultado não pode dever 96 milhões. Está errado isso. A gente vai corrigir isso ao longo de 26. No Natal desse ano não vai dar tempo ainda, mas, enfim. Essa é a nação rubro-negra, olha, cara, que espetáculo, que espetáculo, que espetáculo. Sinceramente, eu nunca pensei que eu chegaria a ver o Flamengo neste patamar. Um Flamengo equilibradíssimo financeiramente, comandando o futebol brasileiro. E a tendência é se distanciar cada vez mais dos demais. Para desespero desses antes que nos zoavam como time quebrado, time que só ganha Taça Guanabara, time do cheirinho. Agora aguentem a soberba dos flamenguistas. Chorem e chorem. Agora a polêmica, rapaziada, a polêmica da semana, do dia, a polêmica aí deste Natal, enfim, a polêmica que está revirando a internet. O BAP falando a respeito da jornalista global. Vamos entender aí o porquê que o BAP chegou neste ponto. Olha aí, se liguem nesses recortes, se liguem nestes vídeos. Como o Flamengo trata seu time de futebol feminino? O Flamengo tá indo jogar as quartas de final do Brasileirão Feminino, né? Jogo de volta lá em Barueri contra o Palmeiras. O jogo é domingo de manhã. O time viaja hoje, sexta-feira à noite, de ônibus. Isso mesmo que você ouviu. São mais de 450 quilômetros, mais ou menos 7 horas de viagem. E tudo isso de ônibus. Porque a CBF banca a viagem apenas, né, dessa forma, numa distância assim. E o Flamengo, que é o clube mais rico do continente, ou um dos mais, não
não vai gastar dinheiro com o time feminino para viajar, não é mesmo? Então bora lá, encarar o busão da madrugada, a noite mal dormida. Mas vai lá, time, vai lá, consegue a classificação pra gente ter mais um jogo de mata-mata pra mandar em Volta Redonda sem torcida. Esse é o pensamento de quem comanda o futebol feminino do Flamengo. E fica pior, porque o gerente de futebol feminino do Flamengo, André Rocha, disse que o futebol feminino não tem demanda para o jogo ser num estádio para mais de 10 mil pessoas, que é a regra dessa fase da competição. Não tem demanda. O dirigente do clube de maior torcida do Brasil acha que a torcida do Flamengo não seria capaz de colocar 10 mil pessoas para ver um time feminino jogando um mata-mata com a Cristiane em campo. Vamos combinar que se tivesse campeonato de altinha na praia, a torcida do Flamengo compareceria em peso. Se fosse bolinha de gude também, bastaria o mínimo de esforço do clube para divulgar. Da mesma forma que está fazendo com o time sub-20, que é o time sub-20 masculino, que vai jogar agora no Maracanã, e a gente está vendo uma divulgação ampla, com 10 dias de antecedência, venda de ingresso com promoção e etc. Mas aí o clube coloca o jogo feminino em Volta Redonda, com venda só na hora e presencialmente, e culpa a torcida, que não engaja com o futebol feminino, ou culpa o próprio futebol feminino, que não tem demanda para grande público. Tudo isso fica fácil de entender quando a gente vê que esse mesmo gerente do Flamengo acha que a Copa do Mundo de 2027 não é algo positivo para os clubes femininos. Essa é a visão do cara que comanda o futebol feminino de um dos maiores clubes do continente. É muita, mas muita vontade de fazer a parada dar errado. Parabéns aos envolvidos. Dá uma lida nisso aqui. Vestiário reservado ao futebol feminino do Flamengo. Respeite a privacidade e o ambiente das jogadoras. Parece montagem. Mas essa é a porta do vestiário do time profissional de futebol feminino do Flamengo. Abrindo a imagem, você vê uma lata de lixo na frente da porta. Talvez para realmente tentar impedir alguém de invadir. Só que qualquer um que tá ali consegue abrir a porta e entrar. Foi o que fizemos. Essa é a estrutura que o Flamengo, o clube mais rico do país, oferece às suas jogadoras profissionais. São 25 jogadoras que precisam usar esse espaço diariamente. Claramente, um espaço apertado. A situação das torneiras, do ralo, do azulejo. Ah, mas é só esse vestiário? Não, até tem outro. Que é num container, para ser usado quando tem algum evento ali no CFZ. E a água dentro do container é assim. Não, mas o campo com certeza é top, né? Um dos clubes mais tradicionais do Brasil, que vira e mexe fala dos gramados ruins do futebol por aqui. Jamais iria permitir que as suas jogadoras treinassem num campo mais ou menos. É esse aqui o campo. As medidas dele são 54 metros de largura, 85 metros de comprimento. As medidas oficiais de um campo de futebol são 68 metros de largura por 105 de comprimento. Na Copa América dos Estados Unidos em 2024, a seleção brasileira reclamou de jogar um campo 5 metros menor. Imagina jogar um que é 20 metros menor todos os dias. Seguindo esse tour aqui é onde fica a estrutura da academia. Não é uma academia, né, gente? Tem um outro equipamento que era levado pro campo para elas treinar. E recentemente, pelo menos, eles fizeram uma parceria, né, com uma academia na região para amenizar essa situação precária. Esses containers são para guardar rouparia, equipamentos usados nos treinos, enfim, e um deles é o vestiário extra. A área da fisioterapia, para recuperar jogadoras lesionadas, é em cima desse bar. Vou parar por aqui, porque não tem muito mais o que mostrar. Ainda bem que o Flamengo acredita, né, gente? Imagina se não acreditasse. Então tem lá a nariguda da Globo que fica falando mal da gente e tudo mais, do futebol, que não estimula, dá vontade de chegar e falar: filha, convence a sua empresa a botar 10 milhões por ano, 20 milhões por ano em direito de transmissão, que aí a coisa fica melhor. Não? Pau que dá em João tem que bater em Maria também. Quem é que tem que pagar as contas? Somos nós que temos que pagar a conta. Olha quanto é que a empresa dela paga aqui pelo brasileiro. Isso eles não falam. O Flamengo bota 22 milhões no negócio, o Flamengo pede 11 milhões por ano, pede 1 milhão por mês com futebol feminino. O dinheiro da transmissão fica todo com a Globo. É justo? Então, a TV usa equipe para cobrar investimentos unilaterais, mas a audiência vem da gente, pô. Tô vendo muito coleguinha da imprensa indignado com o BAP, né? Com o presidente do Flamengo. Inclusive o ex-presidente do Flamengo, o Eduardo Bandeira de Mello, indignado com as declarações do BAP sobre uma comentarista mulher do esporte da TV Globo. E aí, gente, eu vou ter que desmascarar esses coleguinhas da imprensa e também o Eduardo Bandeira de Mello. Deixando claro, não ganho nada do BAP. Deixando claro, não sou amigo pessoal do BAP. Só que a hipocrisia dos coleguinhas, ela tem que ser desmascarada. Porque o BAP, né, ele chamou de nariguda
uma comentarista mulher da TV Globo. Poderia até pedir desculpa, se ele achar que se excedeu, eu acho que poderia. Agora, eu queria perguntar uma coisa. O que é mais grave? Você chamar uma mulher de nariguda, como fez o BAP, ou o que o presidente Lula fez quando saiu um dado que dizia que a agressão às mulheres aumentava depois de jogos de futebol. Aí o presidente Lula, tão protegido pela grande maioria desses coleguinhas que agora estão indignados com o BAP, ele disse: ah, mas se for corintiano, tudo bem. Se for corintiano, tudo bem agredir mulher depois de um jogo de futebol. Gente, todos esses coleguinhas que eu tô vendo indignados falando da misoginia do BAP, misoginia, tá? É atos contra a mulher, tá? Tá todo mundo falando sobre isso. Ninguém apareceu para falar do Lula quando ele deu essa declaração envolvendo futebol. Todo mundo sumiu. O que eu quero dizer? Que é tudo um bando de hipócrita. Eles só vão criticar ferrenhamente assim quando politicamente interessar a eles e quando, claro, interessar as empresas que eles fazem parte. Inclusive o pessoal da Rede Globo, né? Que agora tá tão indignado. A Globo fez uma nota repudiando. Será que a Globo fez nota repudiando essa declaração do Lula? Será que a Globo fez nota repudiando quando uma repórter mulher da Globo levou um soco no peito de um segurança do Lula? É por isso que eu digo, gente, não se enganem. Essa indignação, ela é seletiva. Até porque você chamar de nariguda, né, é muito mais leve do que você dizer, se for corintiano, tudo bem, para agredir mulher depois de um jogo de futebol. E aí eles somem. Eu tô aqui para mostrar para vocês o quanto essa turma é hipócrita e o quanto eles só atacam quem interessa a eles atacar. Mas vamos fatiar isso aqui. Vamos fatiar o seguinte. Primeiro, a crítica da Renata e a resposta do BAP. A crítica da Renata é completamente horrorosa. A crítica da Renata é completamente desconectada de onde ela está. Por quê? Porque a Renata faz uma crítica dizendo que o futebol feminino no Flamengo não tem o investimento, a estrutura que deveria, etc. Você querer que este produto tem investimento, porque você gosta é uma coisa. A análise da empresa entender que vale a pena é outra coisa. Só que no Brasil e na América do Sul se fez um movimento, injusto na minha opinião, de obrigar os clubes de futebol a ter o futebol feminino. Que eu não concordo, porque eu não concordo com isso em nada no planeta. Para mim, todas as pessoas têm que ser livres e as empresas também de fazer o que elas bem entenderem. O que elas não quiserem fazer, elas não fazem. O que aconteceu com isso, gente? Aconteceu que entre o discurso e os fatos existe um meio termo aí que é o midiático. O discurso é muito do tipo, não, as mulheres, o fato é que mandaram fazer o futebol. E o meio termo está exatamente o que os clubes acham disso. Eles não fariam. E aí a Renata faz uma crítica baseada naquele conceito do bilionário. E a resposta do BAP é fantástica. Porque o que ele diz para a Renata é o seguinte, Renata, você está reclamando que a gente não dá a mesma condição. Quem compra o futebol feminino? Tua emissora, teu chefe, que compra o campeonato. Seu chefe me paga 1 bilhão pelo masculino, e, sei lá, 10, 50 milhões pelo feminino. Por que você não está reclamando do teu chefe? Porque, obviamente, o dinheiro que eu tenho para distribuir é o dinheiro que é gerado com isso. Então, se eu recebo 10 milhões do futebol feminino e 100 do masculino, o futebol masculino vai ter uma condição, o feminino vai ter outra. Isso não é uma ONG. Não, vamos juntar, fazer 110 e dividir. Não, isso é burrice, desculpa. Não existe isso. Uma empresa próspera não faz isso. Isso não é uma ONG, né? Eu acho que essa reclamação da Renata faria muito sentido se fosse aquela reclamação do tipo, alô, pessoal da minha emissora, também precisamos pagar mais. Mas aí não, eu pego o meu microfone, eu ostento e bato no cara que tá ganhando pouco com o produto que a minha empresa entende não valer nada. É a sua empresa que diz que o futebol feminino não tem valor. Então você não pode reclamar do outro de pegar pouco valor e investir nisso. Desculpa, ele tá certo. Agora, obrigatoriamente transformar isso numa pauta relacionada a machismo significa que vocês têm certeza que ele está dizendo isso porque ela é uma mulher. E eu tenho certeza que não. Então, eu acho que tem que separar as coisas. O BAP foi desrespeitoso e desnecessário pra caralho. Ele é assim e esse é um defeito dele. Era só, porra, BAP, você foi desrespeitoso pra caralho profissional. Um profissional. Não me importa se ele é homem ou mulher. Porque a partir do momento que você quer as mesmas condições e é justo, é pra isso que eu acho que a gente tem que ter a luta, significa que as mesmas porradas que eu tomo todo santo dia a vida inteira, a Renata vai tomar também. É isso aí, galera, é isso aí. Esta fala do BAP causou uma repercussão enorme nos artistas, nos influenciadores, enfim, em toda a galera que comanda a Rede Globo. Muita gente vindo contra o BAP,
nota de esclarecimento e nota de repúdio para lá e para cá, enfim, uma verdadeira enxurrada de críticas contra o BAP. Comente aí o que vocês acharam. Eu, particularmente, galera, particularmente falando, o BAP pisou um pouco na bola. Não era para usar esse termo, essa característica de nariguda para a apresentadora, a comentarista ali da Globo. Não era para acontecer, mas também o que esses caras, o que essa galera da Globo querem destruir o Flamengo, venham colocando aí o motivo que a Globo quer destruir o Flamengo no canal. Tem vários outros vídeos aí no nosso canal Torcida do Flamengo. Então, cara, chumbo trocado não dói. Infelizmente ele falou de característica física que eu não concordo, mas desculpa aí, eu estou fechado com o BAP. Eu estou fechado com o BAP. E o pilhado veio e escancarou a hipocrisia da Globo. Finalizando aqui mais um conteúdo, eu peço que você se inscreva, ative o sininho das notificações para não perder nada. Nenhum vídeo do canal Torcida do Flamengo. Eu não misturaria política com futebol, mas o pilhado fez isso. Paciência, né? O vídeo, o conteúdo aqui é para falar sobre essa questão de BAP e Rede Globo. Eu estou, mais uma vez, salento aqui, estou fechado com o BAP. Convoco a nação rubro-negra para estar fechada com o BAP também. Feliz Natal para todo mundo, um próspero ano novo. Fiquem com Deus. Saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo, isso aqui é Brasil.